programa Diversidade, uma parceria da TV PUC de São Paulo com o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. Para este programa, vamos conversar sobre o preconceito com que nossa sociedade trata aquelas pessoas que escolheram um caminho diferente, o caminho da homossexualidade. E um momento até que é propício, porque o Carnaval está aí, e esta festa foi um dos primeiros momentos em que a homossexualidade pôde ser assumida em público. Mas não vamos confundir essa exposição pública da homossexualidade com aceitação, porque passados os dias de folia, o preconceito e a discriminação voltam como eram antigamente. Para a psicologia, o tema é tão polêmico como é para outras áreas profissionais que lidam com ele. Apesar de estarmos no terceiro milênio, entrando no século XXI, apesar dos muitos avanços que tivemos no trato com esta questão, ainda persistem pessoas que teimam em entender a homossexualidade como um desvio comportamental. Por este motivo, em março de 99, o Conselho Federal de Psicologia editou a Resolução 0199, que proíbe o psicólogo de considerar a homossexualidade um desvio, uma doença, uma perversão. Assim, os psicólogos passaram a ter, por parte dos conselhos de psicologia, um posicionamento bastante claro com relação a este tema. E este assunto, essa resolução, foi talvez das mais recentes resoluções do Conselho Federal, aquela que mais trouxe uma movimentação entre os psicólogos e destes com a sociedade. E é por este motivo que estamos também aqui hoje para conversar e debater mais sobre este assunto. Para este bate-papo, convidamos Yara Sayão, psicóloga do Serviço de Psicologia Escolar da USP e integrante do GTPOS, o Grupo de Trabalho e Pesquisa em Orientação Sexual. Temos aqui conosco André Fischer, jornalista, diretor do Mix Brasil e responsável pela coluna GLS da Revista da Folha. E estamos também com Ana Bock, doutora em Psicologia Social, diretora da Faculdade de Psicologia da PUC de São Paulo e presidente do Conselho Federal de Psicologia. André, a gente está começando essa conversa falando que tem ainda um preconceito com relação às pessoas que assumem essa opção pela homossexualidade. Existe esse preconceito de uma forma ainda grande? Como é que você percebe isso? Eu acho que o preconceito ele existe ainda grande, mas eu acho que já tem bolsões hoje em dia onde os homossexuais conseguem viver com maior liberdade, podendo se expressar, assumir a sua opção com maior liberdade. Tem uns lugares onde a coisa acho que é estranha, tipo os cantos do Nordeste, onde a coisa é bem liberada, mas ao mesmo tempo existe um grande número de assassinatos de homossexuais. Então acho que é uma questão ainda difusa. Dentro de São Paulo a gente sente que existe na região central já é uma questão bem aceita, na periferia ainda é uma coisa bem complicada você ser gay ou lésbica nessas áreas. Então acho que ainda a gente está num momento de transição, eu acredito. E esse preconceito ele acontece mais em espaços mais abertos de convivência ou em espaços pequenos como a família, em locais de trabalho? Como acho que ele é meio generalizado, né? Acho que tem isso, como eu digo, tem acho que lugares e áreas onde essa aceitação é maior, grupos sociais onde essa aceitação é maior, mas acho que quando você encontra preconceito, ele é lá no fundo mesmo, em todos os níveis. Ana, e o preconceito é construído socialmente, né? Na nossa cultura, na nossa sociedade, como é que você percebe essa construção do preconceito? Olha, isso é bastante importante da gente olhar dessa forma que a sua pergunta indica. Porque, na verdade, tudo aquilo que nós nos tornamos, né, todas as nossas possibilidades de identidade, seja profissional, a identidade que cada um de nós, quem cada um de nós consegue ser, pode ser, se constitui, todas essas possibilidades estão colocadas pela sociedade, pela cultura. Nós não nos tornamos, em nenhum momento, alguém que é diferente ou algo completamente distinto das possibilidades colocadas pela sociedade. Isso é importante porque a sociedade tem que ver todas as possibilidades dos sujeitos estarem na sociedade como algo construído coletivamente, né? Então, o que nós temos que nos perguntar é como é que a nossa cultura construiu essa possibilidade. E aí nós vamos encontrar, dentro das explicações dos papéis, né, da constituição do gênero na sociedade, dos papéis sexuais, como é que isso vai se dando, a divisão sexual, né, as bonecas, os caminhões, como é que isso vai sendo constituído e como as pessoas, ao se desenvolverem, ao se apropriarem disso, vão encontrando outras maneiras. Mas está constituído pelo coletivo. É uma possibilidade, a homossexualidade é algo construído por nós todos. E quando a Ana coloca essa construção, remetendo ao que você estava falando antes, André, nós estamos num país de desigualdade social bastante marcante, né?
Você falava de bolsões, de grupos. Você percebe alguma determinação também nesse aspecto com relação a esses bolsões que respeitam ou que têm mais preconceito? Tem essa diferenciação ou não? Eu acho que é uma questão mais difusa, assim. Eu acho que você vai encontrar o preconceito meio que misturado. Acho que eu acho que esse bolsão ele acontece, mas não numa divisão social, mas os ricos são mais abertos, os pobres não. Eu acho que não, pelo contrário, você vai encontrar esse preconceito de maneiras diversas em todos os estratos sociais, eu acredito. E tem alguns espaços da sociedade, como a escola, por exemplo, é um lugar que, a princípio, ele é pensado para ajudar as pessoas a conviverem e respeitarem a diversidade. Isso talvez fosse o que formasse o cidadão do jeito que a gente imagina que a escola poderia formar. Yara, você acha que na escola, hoje em dia, de um modo geral, ela está conseguindo lidar com essa diversidade de uma forma acolhedora ou também lá se repete, se perpetua esse comportamento mais preconceituoso? Olha, eu acho que ainda tem comportamento preconceituoso na escola. Quer dizer, muitos pais têm esse temor, mas se o professor é homossexual, isso vai influenciar meu filho, vai determinar, vai... Acho que ainda tem, né? Afinal, essa geração toda que hoje dirige escolas, coordena a escola, ensina nas escolas, foi constituída num coletivo preconceituoso, né? Então, isso não tem... Agora, eu acho que está em processo de mudança, né? Está mudando aceleradamente. Eu acho que as novas propostas todas, né, que colocam os mais diferentes matizes, mas escola é lugar de aprender, de viver cidadania, né, então tá lidando com todas as diversidades, todas, né, de classe, de gênero, de opção, de tudo, né, e também essa questão da atração sexual, é algo que se coloca, que está presente na escola, e que eu acho que, né, como a Ana falou, quer dizer, tem a ver com o coletivo, tem a ver com uma questão cultural, tem a ver com a escola, não tem como, tem a ver com a educação, tem a ver com a escola, né? Então, acho que é um lugar fundamental que a gente tem que estar pensando mesmo como aí se produzem coisas, né? Muitas vezes aí se constrói, se engendram preconceitos, começa-se uma atribuição, uma discriminação na escola, né? Com um molequinho pequeno que já estão olhando para ele, falando ele não gosta disso, não gosta daquilo, será que tem uma coisa errada, vamos ver, né? Patologizar diferenças, né? Preferências, jeitos de ser. Então, eu acho que a escola tem um lugar central mesmo nessa construção, né? Agora, um outro espaço também que acaba tendo um lugar importante é a mídia, que ela lida com questões comportamentais do cotidiano de forma clara, direta, e também nas novelas, em programas, de uma forma um pouco mais, né, não tão direta assim. Como é que vocês percebem, né, o papel que a mídia está assumindo hoje com relação a este tema? Tem alguma coisa, Ana, nesse sentido para... Olha, eu penso que a mídia, ela é difícil quando a gente fala da mídia em geral, né? Porque nós temos uma diversidade muito grande de tipos de programa, de nível, de cultura sendo expressa pela mídia. Então fica muito difícil generalizar. Acho que existem programas, sim, que são carregados de preconceito, existem programas que acentuam o preconceito em relação à homossexualidade. Mas acho que a nossa mídia tem também espaços abertos para a discussão da questão. São novelas que hoje têm colocado, acho que a própria Malhação, a André estava citando, a Malhação parece que hoje coloca essa questão, né, já para os jovens. Então, eu acho que assim, a gente tem, sim, na nossa mídia, a abertura para a questão. Está colocada a questão. Obviamente, está colocada de uma forma que uns vão dizer assim, isso é um absurdo, está pondo aí exatamente para aprender que não é para ser assim. Outros vão dizer, não, imagina, está colocado aí como uma possibilidade. Eu acho que tem uma coisa interessante que acontece aqui no Brasil, que principalmente falando dos jornais, né, de uma mídia um pouco mais intelectualizada, digamos, eu acho que existe um sentido de que é politicamente correto você não discriminar. Então, acho que os principais jornais do país, seja a Folha, o próprio Estadão, o Globo Jornal do Brasil, o Zero Hora, eles sempre apresentam, uns um pouquinho mais simpáticos, outros um pouco menos simpáticos, mas sempre de uma maneira, me parece, mais respeitosa. Eu me lembro quando eu comecei a escrever nos meus anos 90, tinha uma coisa, até o Jornal da Tarde, era proibido falar a palavra lésbica, que eles achavam de mau gosto, e hoje em dia isso não existe mais. Eles falam abertamente, falam do tema e sempre de uma maneira até um certo ponto simpática, eu acho, a questão homossexual. É verdade, tem razão. Só você pegar o tipo de personagem onde a homossexualidade está colocada. Não são personagens que as pessoas têm raiva, não são personagens que as pessoas não gostam, são personagens simpáticos ao público. E isso significa que está colocado de uma forma positiva.
exceções feitas aos programas humorísticos, né, que vem sempre... Sim, mas meio... aí todas as questões estão colocadas de uma forma preconceituosa. Não sei se a gente poderia dizer que o cômico é preconceituoso. O cômico é livre. Agora, que daí que eu acho que preocupa de novo, quer dizer, mesmo a TV não se propondo a ser um meio educativo, é entretenimento, mas ela é assistida por crianças. Talvez a maioria, não sei, dos espectadores sejam menores. E aí, de fato, criança ainda não consegue, não tem aparato cognitivo para entender a ambiguidade, a ironia, né, o cinismo. Então, é literal, né? Vê o que vê. Então, vê o quê? Um cara sendo humilhado, discriminado, tira sarro. Então, quer dizer, é complicado, né? Assim, eu acho que é algo que, quer dizer, não é à toa que a mídia está meio em questão. Eu acho que ela está reconhecendo a responsabilidade que ela tem, inclusive, né, pressionada por um lado, assumindo por outro. Acho que está um jogo interessante, porque mesmo não pretendendo algumas coisas, o efeito, às vezes, é complicado. Né? Acho que assumir a sua parcela de responsabilidade nisso, quer dizer, querendo ou não, está passando coisa, está veiculando mensagens, valores, e para crianças, que muitas vezes não entendem, né, a fineza, a sutileza um pouco do discurso, às vezes, da ironia, por exemplo. Porque essa informação chega numa cultura preconceituosa, porque eu acho que mesmo que a gente caracterize a mídia, a gente caracterize a escola avançando, os parâmetros curriculares, que a gente caracterize tudo isso, eu acho que nós ainda temos uma cultura bastante machista, bastante preconceituosa, e machista aí não é só dos homens, né? O machismo está presente nas relações, nas mulheres, na sua constituição enquanto gênero, né? Então, eu acho que assim, a questão está colocada que esta cultura que a gente tem é uma cultura que discrimina, que não aceita, que moralmente condena a homossexualidade, né? Até por conta de uma tradição religiosa bastante forte que o nosso país tem. Agora, a gente sabe, você mesmo citou a questão das lésbicas, quer dizer, tem grupos femininos e grupos masculinos, né? Você percebe diferença na questão do preconceito que a sociedade tem, André? Ou você acha que esse preconceito atinge de forma homogênea? Eu acho que as lésbicas elas acabam sendo menos visíveis e talvez por isso sofram menos na pele o preconceito. Até porque a própria atitude do homossexual masculino é mais aberta, estão em bares no meio da rua e tal. Isso é um comportamento que você não observa muito, em geral, com as lésbicas, homossexuais, as mulheres, né? Então, acho que por isso elas, óbvio que elas vão sofrer um preconceito, talvez até experimentar ele de uma maneira mais radical, porque tem uma dificuldade talvez ainda maior de estar expressando publicamente a sua orientação sexual, mas de uma certa maneira eu sinto as mulheres um pouco protegidas do preconceito ali de tomar coió na rua, esse tipo de coisa. Acho que é mais difícil estar acontecendo com as mulheres, né? Mas por outro lado, lógico, é mais difícil para elas também estarem se expressando mais abertamente, né? Acho que tem uma outra coisa, um outro elemento, que é os homens estão mais organizados, né? Os movimentos de homossexuais, em geral, aglutinam homens e mulheres, mas os homens militam mais, estão mais ativos, né? São mais os movimentos internacionais, você tem a liderança, em geral, são homens, né? Isso também os coloca numa posição de poderem se expor mais. A militância deles envolve a exposição. Bom, a Ana introduziu a questão da organização, acho que isso nos remete ao segundo bloco de discussão, então a Diversidade vai fazer um pequeno intervalo e volta já já para continuar conversando sobre orientação sexual e preconceito. Fique conosco. Adolescente infrator merece cadeia ou educação? Eles são realmente a causa maior da violência no Brasil? Prender adolescentes não é apenas levantar uma cortina de fumaça sobre as causas sociais da criminalidade? O infrator deve ser responsabilizado pelos atos, mas respeitando sua condição de pessoa em desenvolvimento. Cadeia é escola de violência. Diga não ao rebaixamento da maioridade penal. Estamos de volta com Diversidade, uma parceria do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e a TV PUC de São Paulo. Nosso tema da conversa de hoje é orientação sexual e preconceito. André, a gente terminou outro bloco falando dessa organização que começa a ter também nesse campo, né? Como é que você vê essa organização? São muitos grupos, estão espalhados pelo Brasil, estão localizados? Você começa a ver esses grupos pipocando no Brasil inteiro, né? Mesmo cidades pequenininhas, no interior, no Agreste, que já tem seus grupos gays. Em geral, são grupos bem pequenos, né? Compostos por 2, 3, 4, 5, 6 pessoas que começam a se aglutinar ali, né?
para poder combater, né, uma coisa mais de apoio mesmo, de autoajuda, para poder combater o preconceito nessas pequenas comunidades onde ele tem surgido, ou nas maiores cidades, como São Paulo, Rio, que tem vários grupos, né, que começam a ter uma expressão política maior, né, mas é um movimento que está conseguindo se organizar. A gente aqui em São Paulo teve uma parada com 120 mil pessoas, que aconteceu muito fruto de uma coisa que acho que estava reprimida, de todo mundo querendo que isso acontecesse, mas só foi possível porque começou a haver uma organização, né, de uma série de grupos que começaram a se encontrar antes e preparar essa parada para que a população realmente pudesse estar vindo. Então, eu acho que o movimento gay no Brasil está ganhando uma força de expressão. Teve um episódio agora, uma questão da aprovação da lei contra a discriminação em Belo Horizonte, que estava quase para dançar e que foi por uma pressão dos grupos organizados que a lei conseguiu ser, pela primeira vez, foi realmente uma lei que foi aprovada por uma pressão dos grupos. Então, acho que o movimento está avançando. Aquela lei que tem uma multa para quem tiver... Que estabelece uma multa para os estabelecimentos comerciais que discriminarem casais homossexuais, né? Ela é bem específica. Uma multa ou significativa. então, ela varia entre 5 e 10 mil reais, né? Dependendo da cidade. Mas é uma coisa que acho que é um caminho que eu acho melhor, que é assim, olha, quer ter preconceito? Quer, então vai pagar caro por isso, né? Eu acho que é a melhor maneira de convencer as pessoas a não terem preconceito. Nessa linha de iniciativas que vão tentar combater esse preconceito, também no campo da legislação ainda, o Conselho Federal de Psicologia fez aquela resolução, né? Como é que você percebe o impacto da resolução entre os psicólogos, na sociedade? O que ela pode ter ajudado a avançar? Olha, foi uma das ações mais impactantes que o Conselho já fez em toda a sua história, né? Isso demonstra a necessidade, o quanto isso vem responder a um desejo, a uma importância hoje dos psicólogos dizerem à sociedade que eles estão atualizados com as visões mais modernas, com as visões científicas mais atuais sobre a questão. Porque nós temos, né, psicólogos que, ao trabalharem com o sofrimento psíquico, que a homossexualidade ou a heterossexualidade, que a sexualidade em geral envolve, né, a sexualidade na nossa sociedade é ainda uma questão bastante complicada e ela sempre, quando ela é vivida com dificuldade, ela gera sofrimento e os psicólogos, então, atendem nos seus consultórios, no seu trabalho na escola, em outros lugares, pessoas que têm esse sofrimento pela sua orientação sexual, seja hétero, seja homo, né? Então, nós tínhamos já queixas aparecendo de pessoas que se sentiam pressionadas pelo seu terapeuta para se conduzirem de uma forma heterossexual. Programa Diversidade, uma parceria da TV PUC de São Paulo com o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. Para este programa, vamos conversar sobre o preconceito com que nossa sociedade trata aquelas pessoas que escolheram um caminho diferente, o caminho da homossexualidade. E um momento até que é propício, porque o Carnaval está aí e esta festa foi um dos primeiros momentos em que a homossexualidade pôde ser assumida em público. Mas não vamos confundir essa exposição pública da homossexualidade com aceitação, porque passados os dias de folia, o preconceito e a discriminação voltam como eram antigamente.
Para a psicologia, o tema é tão polêmico como é para outras áreas profissionais que lidam com ele. Apesar de estarmos no terceiro milênio, entrando no século XXI, apesar dos muitos avanços que tivemos no trato com esta questão, ainda persistem pessoas que tentam entender a homossexualidade como um desvio comportamental. Por este motivo, em março de 99, o Conselho Federal de Psicologia editou a Resolução 0199, que proíbe o psicólogo de considerar a homossexualidade um desvio, uma doença, uma perversão. Assim, os psicólogos passaram a ter, por parte dos conselhos de psicologia, um posicionamento bastante claro com relação a este tema. E este assunto, essa resolução, foi talvez das mais recentes resoluções do Conselho Federal, aquela que mais trouxe uma movimentação entre os psicólogos e destes com a sociedade. E é por este motivo que estamos também aqui hoje para conversar e debater mais sobre este assunto. Para este bate-papo, convidamos Yara Sayão, psicóloga do Serviço de Psicologia Escolar da USP e integrante do GTPOS, o Grupo de Trabalho e Pesquisa em Orientação Sexual. Temos aqui conosco André Fischer, jornalista, diretor do Mix Brasil e responsável pela coluna GLS da Revista da Folha. E estamos também com Ana Bock, doutora em Psicologia Social, diretora da Faculdade de Psicologia da PUC de São Paulo e presidente do Conselho Federal de Psicologia. André, a gente está começando essa conversa falando que tem ainda um preconceito com relação às pessoas que assumem essa opção pela homossexualidade. Existe esse preconceito de uma forma ainda grande? Como é que você percebe isso? Eu acho que o preconceito ele existe ainda grande, mas eu acho que já tem bolsões hoje em dia onde os homossexuais conseguem viver com maior liberdade, podendo se expressar, assumir a sua opção com maior liberdade. Tem uns lugares onde a coisa acho que é estranha, tipo os cantos do Nordeste, onde a coisa é bem liberada, mas ao mesmo tempo existe um grande número de assassinatos de homossexuais. Então acho que é uma questão ainda difusa. Dentro de São Paulo a gente sente que existe na região central já é uma questão bem aceita, na periferia ainda é uma coisa bem complicada você ser gay ou lésbica nessas áreas. Então acho que ainda a gente está num momento de transição, eu acredito. E esse preconceito ele acontece mais em espaços mais abertos de convivência ou em espaços pequenos como a família, em locais de trabalho? Como é que você ele é meio generalizado, né? Acho que tem isso, como eu digo, tem acho que lugares e áreas onde essa aceitação é maior, grupos sociais onde essa aceitação é maior, mas acho que quando você encontra preconceito, ele é lá no fundo mesmo, em todos os níveis. Ana, e o preconceito é construído socialmente, né? Na nossa cultura, na nossa sociedade, como é que você percebe essa construção do preconceito? Olha, isso é bastante importante da gente olhar dessa forma que a sua pergunta indica. Porque, na verdade, tudo aquilo que nós nos tornamos, né, todas as nossas possibilidades de identidade, seja profissional, a identidade que cada um de nós, quem cada um de nós consegue ser, pode ser, se constitui, todas essas possibilidades estão colocadas pela sociedade, pela cultura. Nós não nos tornamos, em nenhum momento, alguém que é diferente ou algo completamente distinto das possibilidades colocadas pela sociedade. Isso é importante porque a sociedade tem que ver todas as possibilidades dos sujeitos estarem na sociedade como algo construído coletivamente, né? Então, o que nós temos que nos perguntar é como é que a nossa cultura construiu essa possibilidade. E aí nós vamos encontrar, dentro das explicações dos papéis, né, da constituição do gênero na sociedade, dos papéis sexuais, como é que isso vai se dando, a divisão sexual, né, as bonecas, os caminhões, como é que isso vai sendo constituído e como as pessoas, ao se desenvolverem, ao se apropriarem disso, vão encontrando outras maneiras. Mas está constituído pelo coletivo. É uma possibilidade, a homossexualidade é algo construído por nós todos. E quando a Ana coloca essa construção, remetendo ao que você estava falando antes, André, nós estamos num país de desigualdade social bastante marcante, né? Você falava de bolsões, de grupos. Você percebe alguma determinação também nesse aspecto com relação a esses bolsões que respeitam ou que têm mais preconceito? Tem essa diferenciação ou não? Eu acho que é uma questão mais difusa, assim. Eu acho que você vai encontrar um preconceito meio que misturado. Acho que tem... Eu acho que esse bolsão, ele acontece, mas não numa divisão social mais... Os ricos são mais abertos, os pobres não. Eu acho que não, pelo contrário. Você vai encontrar esse preconceito de maneiras diversas em todos os estratos sociais, eu acredito. E tem alguns espaços da sociedade, como a escola, por exemplo. É um lugar que
a princípio, ele é pensado para ajudar as pessoas a conviverem e respeitarem a diversidade. Isso talvez fosse o que formasse o cidadão do jeito que a gente imagina que a escola poderia formar. Yara, você acha que na escola, hoje em dia, de um modo geral, ela está conseguindo lidar com essa diversidade de uma forma acolhedora ou também lá se repete, se perpetua esse comportamento mais preconceituoso? Olha, eu acho que ainda tem comportamento preconceituoso na escola. Quer dizer, muitos pais têm esse temor, mas se o professor é homossexual, isso vai influenciar meu filho, vai determinar, vai... Acho que ainda tem, né? Afinal, essa geração toda que hoje dirige escolas, coordena a escola, ensina nas escolas, foi constituída num coletivo preconceituoso, né? Então, isso não tem... Agora, eu acho que está em processo de mudança, né? Está mudando aceleradamente. Eu acho que as novas propostas todas, né, que colocam os mais diferentes matizes, mas escola é lugar de aprender, de viver cidadania, né, então tá lidando com todas as diversidades, todas, né, de classe, de gênero, de opção, de tudo, né, e também essa questão da atração sexual, é algo que se coloca, que está presente na escola, e que eu acho que, né, como a Ana falou, quer dizer, tem a ver com o coletivo, tem a ver com uma questão cultural, tem a ver com a escola, não tem como, tem a ver com a educação, tem a ver com a escola, né? Então, acho que é um lugar fundamental que a gente tem que estar pensando mesmo como aí se produzem coisas, né? Muitas vezes aí se constrói, se engendram preconceitos, começa-se uma atribuição, uma discriminação na escola, né? Com um molequinho pequeno que já estão olhando para ele, falando ele não gosta disso, não gosta daquilo, será que tem uma coisa errada, vamos ver, né? Patologizar diferenças, né? Preferências, jeitos de ser. Então, eu acho que a escola tem um lugar central mesmo nessa construção, né? Agora, um outro espaço também que acaba tendo um lugar importante é a mídia, que ela lida com questões comportamentais do cotidiano de forma clara, direta, e também nas novelas, em programas, de uma forma um pouco mais, né, não tão direta assim. Como é que vocês percebem, né, o papel que a mídia está assumindo hoje com relação a este tema? Você tem alguma coisa, Ana, nesse sentido para... Olha, eu penso que a mídia, ela é difícil quando a gente fala da mídia em geral, né? Porque nós temos uma diversidade muito grande de tipos de programa, de nível, de cultura sendo expressa pela mídia. Então fica muito difícil generalizar. Acho que existem programas, sim, que são carregados de preconceito, existem programas que acentuam o preconceito em relação à homossexualidade. Mas acho que a nossa mídia tem também espaços abertos para a discussão da questão. São novelas que hoje têm colocado, acho que a própria Malhação, a André estava citando, a Malhação parece que hoje coloca essa questão, né, já para os jovens. Então, eu acho que assim, a gente tem, sim, na nossa mídia, a abertura para a questão. Está colocada a questão. Obviamente, está colocada de uma forma que uns vão dizer assim, isso é um absurdo, está pondo aí exatamente para aprender que não é para ser assim. Outros vão dizer, não, imagina, está colocado aí como uma possibilidade. Eu acho que tem uma coisa interessante que acontece aqui no Brasil, que principalmente falando dos jornais, né, de uma mídia um pouco mais intelectualizada, digamos, eu acho que existe um sentido de que é politicamente correto você não discriminar. Então, acho que os principais jornais do país, seja a Folha, o próprio Estadão, o Globo Jornal do Brasil, o Zero Hora, eles sempre apresentam, uns um pouquinho mais simpáticos, outros um pouco menos simpáticos, mas sempre de uma maneira, me parece, mais respeitosa. Eu lembro quando eu comecei a escrever nos meus anos 90, tinha uma coisa, até um Jornal da Tarde, era proibido falar a palavra lésbica, que eles achavam de mau gosto e tal, e hoje em dia isso não existe mais. Eles falam abertamente, falam do tema e sempre de uma maneira até um certo ponto simpática, eu acho, a questão homossexual. É verdade, tem razão. Só você pegar o tipo de personagem onde a homossexualidade está colocada. Não são personagens que as pessoas têm raiva, não são personagens que as pessoas não gostam, são personagens simpáticos ao público. E isso significa que está colocado de uma forma positiva. Exceções feitas aos programas humorísticos, né, que vem sempre... Sim, mas aí todas as questões estão colocadas de uma forma preconceituosa. Não sei se a gente poderia dizer que o cômico é preconceituoso. O cômico é livre. Agora, que daí que eu acho que me preocupa de novo, quer dizer, mesmo a TV não se propondo a ser um meio educativo, é entretenimento, mas ela é assistida por crianças. Talvez a maioria, não sei, dos espectadores sejam menores. E aí, de fato, criança ainda não consegue, não tem aparato cognitivo para entender a ambiguidade, a ironia, né, o cinismo. Então, é literal, né, vê o que vê. Então, vê o quê? Um cara sendo humilhado, discriminado, tira sarro. Então, quer dizer,
é complicado, né? Assim, eu acho que é algo que, quer dizer, não é à toa que a mídia está meio em questão. Eu acho que ela está reconhecendo a responsabilidade que ela tem, inclusive, né, pressionada por um lado, assumindo por outro. Acho que está um jogo interessante, porque mesmo não pretendendo algumas coisas, o efeito, às vezes, é complicado. Né? Acho que assumir a sua parcela de responsabilidade nisso, quer dizer, querendo ou não, está passando coisa, está veiculando mensagens, valores, e para crianças, que muitas vezes não entendem, né, a fineza, a sutileza um pouco do discurso, às vezes, da ironia, por exemplo. Porque essa informação chega numa cultura preconceituosa, porque eu acho que mesmo que a gente caracterize a mídia, a gente caracterize a escola avançando, os parâmetros curriculares, que a gente caracterize tudo isso, eu acho que nós ainda temos uma cultura bastante machista, bastante preconceituosa, e machista aí não é só dos homens, né? O machismo está presente nas relações, nas mulheres, na sua constituição enquanto gênero, né? Então, eu acho que assim, a questão está colocada que esta cultura que a gente tem é uma cultura que discrimina, que não aceita, que moralmente condena a homossexualidade, né? Até por conta de uma tradição religiosa bastante forte que o nosso país tem. Agora, a gente sabe, você mesmo citou a questão das lésbicas, quer dizer, tem grupos femininos e grupos masculinos, né? Você percebe diferença na questão do preconceito que a sociedade tem, André? Ou você acha que esse preconceito atinge de forma homogênea? Eu acho que as lésbicas elas acabam sendo menos visíveis e talvez por isso sofram menos na pele o preconceito. Até porque a própria atitude do homossexual masculino é mais aberta, estão em bares no meio da rua e tal. Isso não, é um comportamento que você não observa muito, em geral, com as lésbicas, homossexuais, as mulheres, né? Então, acho que por isso elas, óbvio que elas vão sofrer um preconceito, talvez até experimentar ele de uma maneira mais radical, porque tem uma dificuldade talvez ainda maior de estar expressando publicamente a sua orientação sexual, mas de uma certa maneira eu sinto as mulheres um pouco protegidas do preconceito ali de tomar coió na rua, esse tipo de coisa. Acho que é mais difícil estar acontecendo para as mulheres, né? Mas por outro lado, lógico, é mais difícil para elas também estarem se expressando mais abertamente, né? Acho que tem uma outra coisa, um outro elemento, que é os homens estão mais organizados, né? Os movimentos de homossexuais, em geral, aglutinam homens e mulheres, mas os homens militam mais, estão mais ativos, né? São mais os movimentos internacionais, você tem a liderança, em geral são homens, né? Isso também os coloca numa posição de poderem se expor mais. A militância deles envolve a exposição. Bom, a Ana introduziu a questão da organização, acho que isso nos remete ao segundo bloco de discussão, então a Diversidade vai fazer um pequeno intervalo e volta já já para continuar conversando sobre orientação sexual e preconceito. Fique conosco. Adolescente infrator merece cadeia ou educação? Eles são realmente a causa maior da violência no Brasil? Prender adolescentes não é apenas levantar uma cortina de fumaça sobre as causas sociais da criminalidade? O infrator deve ser responsabilizado pelos atos, mas respeitando sua condição de pessoa em desenvolvimento. Cadeia é escola de violência. Diga não ao rebaixamento da maioridade penal. Estamos de volta com Diversidade, uma parceria do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e a TV PUC de São Paulo. Nosso tema da conversa de hoje é orientação sexual e preconceito. André, a gente terminou outro bloco falando dessa organização que começa a ter também nesse campo, né? Como é que você vê essa organização? São muitos grupos, estão espalhados pelo Brasil, estão localizados? Você começa a ver esses grupos pipocando no Brasil inteiro, né? Mesmo cidades pequenininhas, no interior, no Agreste, que já tem seus grupos gays. Em geral, são grupos bem pequenos, né? Compostos por 2, 3, 4, 5, 6 pessoas que começam a se aglutinar ali, né? Para poder combater, né? Uma coisa mais de apoio mesmo, de autoajuda, para poder combater o preconceito nessas pequenas comunidades onde ele tem surgido, ou nas maiores cidades, como São Paulo, Rio, que tem vários grupos, né? Que começam a ter uma expressão política maior, né? Mas é um movimento que está conseguindo se organizar. A gente aqui em São Paulo teve uma parada com 120 mil pessoas, que aconteceu muito fruto de uma coisa que acho que estava reprimida, de todo mundo querendo que isso acontecesse, mas só foi possível porque começou a haver uma organização, né, de uma série de grupos que começaram a se encontrar antes e preparar essa parada para que a população realmente pudesse estar vindo. Então, eu acho que o movimento gay no Brasil está ganhando uma força de expressão,
Teve um episódio agora, uma questão da aprovação da lei contra a discriminação em Belo Horizonte, que estava quase para dançar e que foi por uma pressão dos grupos organizados que a lei conseguiu ser, pela primeira vez, foi realmente uma lei que foi aprovada por uma pressão dos grupos. Então, acho que o movimento está Aquela lei avançando. que tem uma multa para quem tiver... Que estabelece uma multa para os estabelecimentos comerciais que discriminarem casais homossexuais. Né? Ela é bem específica. Uma multa ou frequentadores. significativa. Ela varia entre 5 e 10 mil reais, né? Dependendo da cidade. Mas é uma coisa que acho que é um caminho que eu acho melhor, que é assim, olha, quer ter preconceito? Quer, então vai pagar caro por isso, né? Eu acho que é a melhor maneira de convencer as pessoas a não terem preconceito. Nessa linha, Ana, de iniciativas que vão tentar combater esse preconceito, também no campo da legislação ainda, o Conselho Federal de Psicologia fez aquela resolução, né? Como é que você percebe o impacto da resolução entre os psicólogos, na sociedade? O que ela pode ter ajudado a avançar? Olha, foi uma das ações mais impactantes que o Conselho já fez em toda a sua história, né? Isso demonstra a necessidade, o quanto isso vem responder a um desejo, a uma importância hoje dos psicólogos dizerem à sociedade que eles estão atualizados com as visões mais modernas, com as visões científicas mais atuais sobre a questão. Porque nós temos, né, psicólogos que, ao trabalharem com o sofrimento psíquico, que é a homossexualidade ou a heterossexualidade, que é a sexualidade em geral, envolve, né, a sexualidade na nossa sociedade, é ainda uma questão bastante complicada e ela sempre, quando ela é vivida com dificuldade, ela gera sofrimento e os psicólogos, então, atendem nos seus consultórios, no seu trabalho na escola, em outros lugares, pessoas que têm esse sofrimento pela sua orientação sexual, seja hétero, seja homo, né? Então, nós tínhamos já queixas aparecendo de pessoas que